Na semana passada, nós havíamos aprendido em Tesouros da Palavra de Deus que o rei Davi havia dado 3 conselhos a Salomão. E parece que ele ouviu o conselho, até porque a construção do templo foi bem sucedida. Mas agora, algum tempo depois, parece que o rei Salomão parou de ouvir conselhos, mas do próprio Jeová. E por causa disso, por não ouvir conselhos, ele tomou decisões erradas. É sobre isso que nós vamos falar nesse discurso, queridos irmãos. Nós vamos ver por que Salomão tomou uma má decisão e quais foram as consequências disso. E depois vamos ver o que cada um de nós pode aprender com esse exemplo. Bom, queridos irmãos, Jeová Deus, por ser um Deus amoroso, por preocupar-se mesmo de coração com os seus filhos, ele geralmente dá avisos que nos protegem. No caso do rei Salomão, visto que ele era inexperiente, com muito tempo de antecedência, Jeová disse ou deu algumas dicas sobre o que ele podia e o que não poderia fazer. E uma dessas coisas está mesmo no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. Vamos ver a ordem específica que Jeová Deus, de forma amorosa, havia dado ao jovem Salomão. O versículo número 16 diz o seguinte: No entanto, o rei não deve adquirir para si muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para obter mais cavalos, pois Jeová disse-vos: nunca mais voltem por este caminho. Essa era a ordem específica que Jeová deu. Salomão ou qualquer outro rei não poderia adquirir muitos cavalos, muito menos voltar no caminho anterior em que eles já haviam saído. Salomão, ele ouvia conselhos realmente. Como dissemos no princípio, em certa altura, ele ouviu conselhos de seu pai. Mas e agora? Abra a vossa Bíblia, por favor, queridos irmãos, no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 14. 2 Crônicas 1, 14, diz o seguinte: Salomão acumulava cada vez mais carros de guerras e cavalos. Ele tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. E mantinham-os nas cidades dos carros de guerra em Jerusalém, perto do rei. O que você acha? Será que Salomão obedeceu à ordem de Jeová? Esse versículo é bem claro, não é? Não, ele não obedeceu. E nós olhamos na imagem do manual de atividade, Salomão está aí, muitos cavalos que ele acumulava, segundo o texto que lemos, 12.000. Mas qual foi as consequências disso? Infelizmente, queridos irmãos, Jeová nunca concordou com essa ideia, não abençoou mais o povo, e prova disso é que depois da morte de Salomão, o reino de Israel ficou dividido. Mas por outro lado, essa decisão de Salomão também afetou todo mundo. Nós conseguimos ver na imagem do nosso manual de atividade alguns jovens trabalhadores tiveram que ter mais trabalhos duplicados, e isso envolveu muitos sacrifícios. Com certeza que a má decisão de Salomão de desobedecer a ordem clara de Jeová não prejudicou apenas a ele, mas ele prejudicou todo o povo. É verdade que durante uma parte do reinado de Salomão as pessoas tiveram uma boa vida, mas ele depois começou a colocar vários fardos pesados sobre o povo. Por exemplo, quando Roboão se tornou rei, a situação ficou ainda mais pior. E isso fez com que o povo se revoltasse. Então as más decisões de Salomão fizeram com que o povo sofresse cada vez mais. Mas a pergunta mais importante em relação a esse relato que Salomão simplesmente desobedeceu a uma ordem clara, nos ensina uma lição muito importante. Qual é a lição?
As nossas decisões, queridos irmãos, podem afetar outras pessoas. Queridos anciãos, será que as vossas decisões estão a basear-se nas orientações que recebem do escravo fiel e prudente? Ou estão a cair na tendência de criar regras desnecessárias dentro da congregação? E você? Se tem um amigo que não é testemunha de Jeová, agora, e que anteriormente era e foi desassociado, será que a decisão que você tomou é continuar a ter algum tipo de relação com essa pessoa? Queridos irmãos, lembrem-se, as nossas decisões afetam-nos a nós próprios e as pessoas que amamos. Queremos ter cuidado com o tipo de decisão que vamos tomar. Antes de Salomão tomar essas decisões erradas, ele era um servo leal de Jeová. Ele adorava Jeová, mas ainda assim ele caiu na tendência de querer muitas coisas para si e acabou por não obedecer a uma orientação clara. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Queremos ter cuidado com o tipo de decisão que tomamos, mas como vamos conseguir? Por nos esforçar a obedecer a todas as orientações da organização de Jeová. Quando fazermos isso, será muito mais fácil entendermos qual é o ponto de vista de Jeová e, por outro lado, será muito mais fácil tomar as decisões certas. Portanto, não vamos tomar uma decisão má, como Salomão. Queremos continuar a respeitar a Jeová e tomar decisões que honram e agradam o nosso Deus.